Fala, gurizada! Hoje a gente vai iniciar nossa segunda aula do nosso curso de segurança de dignitários. A gente vai começar a falar sobre os aspectos teóricos a respeito do planejamento de segurança. Então vamos direto para a nossa aula e a gente vai começar a desenrolar bem na manhã, bem tranquilo, os conceitos básicos. Primeira coisa então, né? O que é esse planejamento de segurança de dignitário? Processo contínuo, dinâmico e flexível, né? Aqui o que já caiu para mim em prova foi a banca mudou de dinâmico e flexível por. Foi por algo. Rígido. Trocou por rígido. Processo rígido. Não. Não tem como ser um processo rígido, porque se acontecer alguma mudança nas condições antes previstas, a gente vai ter que acabar mudando esse planejamento. E o planejamento ele prevê essa mudança, ele prevê essas alternativas aí. Depois a gente vai ver quais são, né? Então, processo contínuo, dinâmico e flexível de permanente avaliação da adequação das medidas e dos procedimentos de segurança dos nossos ativos, das pessoas ou dos recursos humanos contra riscos e ameaças reais ou ainda potenciais. Esse é o nosso planejamento de segurança. É planejar para que tudo dê certo, para que a gente sempre, sempre, sempre inicie e termine uma operação, um evento com o dignitário e nunca aconteça nada. Qual que é a finalidade? Sempre, sempre buscar uma eficiência, a eficácia e a efetividade das ações. Professor, eu achei que fosse tudo a mesma coisa. Olha a diferença. A eficiência tem a ver com basicamente com custos, perfeita administração dos meios com a minimização dos custos. Ou seja, não dá para fazer aquele planejamento de segurança. Nossa, é lindo e maravilhoso. Só que quando a gente vai ver, o planejamento ele só é bom porque ele é muito caro. Aí não dá. Eficácia, consecução dos objetivos com otimização dos resultados. Tem a ver com os resultados. Ou seja, o que é o meu resultado? É não acontecer nada de imprevisto com a nossa autoridade. Não é isso aí? Então não dá para a gente ter um planejamento barato, que teoricamente ele é bom, mas que chega lá na hora ele não funciona. Aí não dá, né? E efetividade, otimização dos resultados globais duradouros. A gente está falando de resultado duradouro. Eu gosto de traduzir isso aqui para impacto. Im, oxi, impacto. Isso aqui é o pós. O que é o impacto? Imagine que a gente foi contratado pela primeira vez, ou somos a primeira equipe que vão fazer essa segurança com esse dignitário. O dignitário gostou. Qual que é o impacto? Então, ele vai chamar a gente de volta, ele vai começar a utilizar os nossos procedimentos, as nossas diretrizes, os nossos protocolos, e aí, a partir daí, a gente vai conseguir difundir esses protocolos para o resto da organização. Esse é o nosso impacto. Tranquilo? A gente tem que ter sempre, por óbvio, né, uma metodologia, ou seja, a gente tem que saber como que a gente vai trabalhar sempre, né? Então, é o estabelecimento de uma sequência ordenada e racional de procedimentos, objetivando a formatação do melhor planejamento de segurança possível. A gente sempre vai ter uma mesma metodologia e é sempre indicado que a gente tenha para todas as situações a metodologia. A metodologia é a mesma, o jeito que a gente trabalha é o mesmo. Não constitui condição suficiente, porém é necessária para o êxito do planejamento. Então, ter uma metodologia que a gente sabe que funciona, um método que sempre vai funcionar, é lindo e maravilhoso. E aí a gente sabe que o planejamento ele vai ser dividido. Cara, essas duas características caem demais em prova. Vai ser dividido em fases, confere? Então, diz respeito à execução do projeto de segurança por fases sequenciais, definidas no próprio planejamento estabelecido. A gente tem fases do planejamento e eu vou mostrar as fases do nosso planejamento. Faseamento tem a ver com as fases do planejamento. Modularidade, que muita gente acha que é a mesma coisa, não. A gente está falando de módulos, de setores, seções diferentes, divisões distintas. A modularidade permite que o planejamento seja flexível e escalável, facilitando a adaptação às necessidades específicas da organização. Professor, como assim? Eu estou sempre trabalhando com diversos setores da nossa organização. Então, se a gente está, por exemplo, dentro de um tribunal, a gente tem a parte da segurança de dignitários, mas a gente tem junto um outro setor trabalhando junto do planejamento de segurança chamado inteligência. Esse é um outro módulo. É uma outra seção, uma outra divisão. Além disso aí, a gente tem a parte da segurança dos recursos humanos, que está em outro lugar. Gestão de pessoas, está lá no RH. Além disso aí, a gente vai ter um outro módulo que pode ser a própria segurança pessoal do nosso dignitário. Não apenas a nossa seção, como é a seção mais geral. Então a gente está tem um monte de seção, um monte de módulos trabalhando junto. Por isso que a gente fala flexível e escalável. Porque a gente tem características distintas para cada módulo. Vocês entendem isso?
Nada a ver com faseamento. E a banca troca e o aluno erra. Vou fazer uma questãozinha para vocês verem como é que funciona, né? TRT 12ª região para agente de polícia judicial. Planejamento de segurança é abrangente, deve levar em conta toda a corporação e também possíveis alterações de rotina e eventos inesperados. Deve-se considerar todos os setores. Aí ele fala, todos os setores da área de atuação de acordo com critérios de. Aí tá aqui, letra A, B, C, D, E, modularidade, níveis estratégicos, perdão, né? Já vou falar que não tem nada a ver com nível estratégico nem fase de planejamento. Ou vai ser modularidade ou vai ser faseamento. Então, de novo, todos os setores. E aí aqui na 2, e seguir uma sistemática lógica e sequencial. Acho que aqui vocês já pegaram o bizu, né? Se é todos os setores, a gente está falando de módulos, logo modularidade. Se é uma sistemática lógica e sequencial, são fases, não é? Faseamento. Então a gente tem que começar com modularidade e faseamento, e a gente vai finalizar. Dessa forma, se determinam as etapas a serem cumpridas, ou seja, as fases do nosso planejamento. Módulos, setores, faseamento, uma sistemática lógica sequencial, e a gente consegue, a partir daí, determinar as fases. Tem que ser a letra B de bobão, bobaião. Pegaram um bizu? Uma questãozinha que não é fácil. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Não é fácil, né, para quem está estudando, para quem está começando a entender ali, mas com esses bizus que eu estou passando, vocês não erram mais. Ah, café bom pra caralho. Esse café é bom demais. Puta merda. Tranquilo? Vamos para uma outra questãozinha agora que é praticamente certo na prova de vocês. Toda prova de polícia institucional trabalha muito com os níveis organizacionais. Trabalha dentro de administração pública, trabalha dentro de segurança de dignitário, trabalha dentro de segurança orgânica, inclusive na atividade de inteligência. Então, essas matérias específicas aí, eles permeiam muito esse tópico. A gente trabalha sempre falando, vamos desenhar aqui. Eu gosto de desenhar. Em 3 níveis: nível estratégico, deixa eu botar aqui, nível tático e nível operacional. É o ETO que eu falo. Já jogaram FIFA? Vocês lembram? Para quem é um pouquinho mais antigo. Antigo não, velho não. Um pouquinho mais antigo, né? Tinha aquele atacante ETO, de Camarões. Foi atacante do Barcelona, jogou junto com o Ronaldinho Gaúcho. ETO, não é? ETO, estratégico, tático, organizacional. Só que aqui eu vou abrir um pouquinho mais o leque. Dentro do operacional, a gente vai subdividir em 2 níveis. O operativo, que eu gosto de entender como operacional propriamente dito, e o técnico ou executivo, que é um nível mais perto do tático. Entenderam o raciocínio lógico? É isso aí, professor. Tá bonito esse desenho. Tá bonito. Tá no padrão. Tá no padrão. Tá no Patreon. No padrão. Então vamos falar sobre cada um desses níveis aí para vocês entenderem. O planejamento estratégico envolve toda a empresa. Porque tá lá na cúpula. Ah, tá aqui, ó. Pode ser definido pela cúpula, subordina todos os outros níveis, tá? Então ele está identificado com a mais alta administração. São os CEOs, os pica dos pica dos pica das galáxias, traçando filosofias e políticas de segurança e definindo a missão do departamento responsável. Então, toda vez que vocês entrarem numa empresa, vai ter uma cúpula, vai ter o diretor, vai ter o CEO, vai ter os caras que mandam em tudo. Esses caras aí, eles que passam para toda a organização qual que é a filosofia da organização, qual que é a missão, qual que é a visão da empresa, dessa organização. E dentro da administração pública não deixa de ser diferente, tá? É a maneira pela qual a organização encarregada do serviço de segurança pretende aplicar suas estratégias para alcançar objetivos propostos para a proteção da autoridade usuária desse serviço. Lembrando que o planejamento estratégico, ele sempre é a longo prazo. Logo, ele é um planejamento mais geral, mais genérico, mais abstrato. São filosofias de como que os outros níveis vão ter que materializar agora. Então, peraí que ficou embaixo da minha janelinha aqui, né? Sempre esqueço que tem a janela aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Longo prazo. Sempre esqueço que eu tô com a minha janela aqui aberta. Longo prazo.
Eu vou botar assim, ó, genérico mais abstrato. Abstrato. Ou seja, ele não é como fazer, ele é aquela filosofia de quando o planejamento tático olhar, ele vai materializar em metas específicas e o operacional vai botar em prática. Então, é sempre pensando a longo prazo, na organização inteira, trabalha sempre olhando para fora, tem um viés muito externo de quais são as ameaças, quais são as oportunidades. Então, o planejamento estratégico ele é mais abrangente. Deu para entender? Vamos para o tático. Busca a otimização dos recursos, é uma palavrinha-chave, estabelecendo os meios necessários para a implementação do sistema de segurança integrado. Ou seja, eu olho para o estratégico e falo, não, a gente vai ter que usar isso, isso, isso e isso. Detalhando condições, prazos e responsabilidades, sendo desenvolvido nos níveis organizacionais intermediários. Está no meio, né? O tático está no meio, né? Para quem está vendo pela primeira vez, eu sei que às vezes pode parecer um pouco difícil, mas tá aqui, ó, tá no meio, intermediário. Tranquilo? Lembrando que o chefe aqui no planejamento tático, a gente chama ele de diretor, né? Ou direção. Diretor. É a direção, né? No nível tático, a gente chama ele de gerente. Gerente. Esse é um nível que pensando nas doutrinas, né, de administração. Mas pensando na nossa organização, a gente vai ter nomes diferentes. Né? Se a gente entrar num tribunal, por exemplo, né? Pode ser um ministro, pode ser um desembargador, pode ser um juiz, né? Só para vocês entenderem. Envolve definição de objetivos claros, tanto primários, como salvar vidas e restaurar a ordem, quanto, até vou botar em outra cor, primários, quanto secundários. Como minimizar danos materiais, ou seja, o que sobra, a gente quer o primário. O primário a gente quer o quê? Salvar a vida, restaurar a ordem. Agora, minimizar dano é em segundo plano, né? Além da alocação adequada de recursos humanos e materiais, né? Ou seja, o Elvis, então, agora, lá no nível tático. Lá no nível tático, o gerente, ele olha e fala, não, o Elvis ele vai ser o chefe do operacional. O Elvis ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. É isso que ele está fazendo. Lá no operacional, sim que o Elvis vai dizer como as coisas vão ser feitas. Então, ó, procedimentos internos de controle de acesso de pessoas, veículos e materiais. A criação desses procedimentos, entenderam o raciocínio lógico? Porque a nível estratégico, um tribunal do qual vocês façam parte, por exemplo, depois de passar no concurso, vai estar lá no nível estratégico. Vai estar assim, ó, nós devemos garantir que nenhuma pessoa estranha adentre o tribunal, sem que tenha permissão para isso. É isso. Agora, o tático, ele vai criar os procedimentos. Ele pega isso aí e vai falar, beleza, as pessoas estranhas não podem entrar no tribunal sem que a gente saiba, então a gente tem que criar um procedimento de controle de acesso de pessoas. Entradas permitidas, entradas não permitidas e assim por diante. É isso, esses são os procedimentos. Lá no nível operacional que a gente vai operar. Deu para entender? Então aqui é sempre a médio prazo. Médio prazo. Eu gosto muito de pensar em estabelecimento de metas. Pronto. Estabelecer já metas alcançáveis, como está aqui, ó, detalhando condição, prazo, responsabilidade e etc. Isso aqui é legal. Isso aqui faz vocês pegarem o bizu. Planejamento executivo ou técnico, né? Aí a gente entrou no, lembra, a gente entrou no operacional, mas a gente vai subdividir. Esse aqui é o 1, entenderam? O operacional se subdivide em dois, no executivo ou no técnico e no operativo. Lembraram disso? Tudo já no operacional. Trata, e aqui é o bizu, da descrição técnica detalhada do sistema integrado, como também de seus equipamentos, manutenção e equipes de operação e reparo. Então, a parte técnica, técnica. Então, se eu preciso de um engenheiro eletricista, é aqui que vai estar descrito por que que eu preciso, o que que ele vai ter que fazer, qual que é o equipamento que ele vai ter que operar para a gente conseguir colocar em prática o nosso planejamento operacional. Tá vendo que é uma parte mais técnica, técnica no sentido de pegar essas áreas, é um engenheiro eletricista. Se eu preciso de um equipamento diferente que a gente não conhece, de informática, a gente vai chamar um técnico de informática e etc.
Já no planejamento operacional, manual de operações de segurança propriamente dito, descrevendo normas, condutas, procedimentos de rotina ou emergenciais e os responsáveis. É como fazer. Define como devem ser cumpridas as tarefas. Então, quando vocês entram numa polícia, por exemplo, quem já é policial está usando para um outro concurso público, já sabe como é que funciona. A gente vai fazer uma academia de polícia e lá a gente vai estar trabalhando com planejamento operacional. A gente aprende a como fazer, como que eu vou ter que abordar alguém, como que eu entro no carro, como que eu vou manusear uma arma, como que eu vou falar com o cara. Tudo isso aí é planejamento operacional. Faz sentido? As bancas gostam muito de falar isso aqui. O planejamento operacional é um desdobramento do tático. Aqui está o tático, né? Por que que é um desdobramento do tático? Porque o tático, ele vai me dizer, ele vai colocar as metas. Como é que eu aplico essas metas? Por meio do operacional. Planejamento deve pormenorizar tarefas específicas a serem cumpridas a curto prazo. E aqui a gente já sabe, sempre no curto prazo. Não é mais abstrato, ele é um planejamento concreto. É o que fazer em qual situação. Abstrato é tem que fazer. O concreto é o que fazer em tal situação, na situação concreta. Tranquilo? Que mais? Acho que é isso aí, né? Vamos fazer uma questãozinha para ver se vocês desenrolam isso. FCC, Técnico de Segurança em Transporte, RT, segunda região, que é o atual agente de polícia, né? E ele fala: um dos níveis de planejamento de segurança é o operativo. Professor, me dá o bizu de novo que eu esqueci. Tá aqui, ó. O operativo é esse, o último que a gente viu, operacional. E aí ele fala: envolve toda a empresa. Se falou envolve toda a empresa, a gente já sabe que é o estratégico, não é? Estratégico. Trata da descrição técnica detalhada do sistema integrado, como também seus equipamentos, manual de operações e operações de reparo. É esse? Não. Eu vou até deixar esse aqui, porque vocês poderiam confundir com esse. Esse que é o executivo ou técnico. Executivo. C. Busca a otimização dos recursos, estabelecendo meios necessários para a implantação do sistema de segurança integrado, detalhando condição, prazo, responsabilidade. Opa, professor, isso aqui eu lembrei. Botou meta, é tático. Trata do manual de operações. Olha lá, operativo manual de operações. Tem que ser esse cara aqui. Escrever normas, condutas, procedimentos de rotina emergenciais, responsáveis, definindo como devem ser cumpridas as tarefas. E, letra E, envolve a área técnica intermediária, responsável por demarcar e instituir as políticas e missões de segurança da empresa. Se falou intermediária, tem que ser o tático. Fechou? Ou pode ser ainda ser uma técnica intermediária, o técnico está no operacional, pode ser o tático operacional também, que a gente fala, quando a gente junta ali, né, os dois. Técnica está dentro do tático intermediário, perdão, técnica está dentro do operacional, né, e o intermediário está dentro do tático. A gente pode falar que é um tático operacional, quando a gente trabalha com os dois juntos. Fechou ali? Ah, aqui já foi, né, que a gente mostrei que não é esse, né. Cadê? D, né? Foi D? D. Tá aí, perfeito. Perfeitíssimo. Pegaram o bizu ou não? Matou a pau? Podemos seguir o baile? Técnico de Segurança Judiciária, TRF Quinta Região, sob planejamento de segurança, analise os itens a seguir. O planejamento deve buscar constantemente a eficiência, a eficácia e a efetividade. Sim, mas daí ele dá o conceito. Eficiência. Perfeita administração dos meios com minimização dos custos. Eficiência, falando em custos, está certo. Eficiência está certo. Eficácia, professor, lembra que eficácia é resultado, isso. Otimização dos resultados globais duradouros. Professor, para mim tá certo, falando em resultado tá certo, mas olha a efetividade aqui, o conceito que ele dá. Consecução dos objetivos com otimização dos resultados. Então, chegar no meu objetivo, alcançar o meu resultado, esse que é a eficácia. Quando eu falo de resultado duradouro global, resultado global duradouro é o impacto, que é a efetividade. Professor, ainda não entendi, eu sou quarta série fraca. E aqui tem muita palavrinha diferente. Eles trocaram eficácia por efetividade. A eficácia, que é resultado,
ou seja, otimização do resultado, e impacto, que é o resultado global duradouro, impacto que vem depois do resultado. Essa é a efetividade, eles trocaram os dois. Chata essa aqui, né? Essa aqui é sacanagem. Então vamos botar errada. 2. Planejamento constitui um processo contínuo, dinâmico e rígido. Pô, essa aqui eu falei no início da aula, né? Que eu falei, já fiz questão assim, né? Não é. É flexível, né? De permanente avaliação e adequação das medidas e procedimentos de segurança dos ativos, pessoas ou dos recursos humanos contra riscos e ameaças reais ou potenciais. O resto estava certo. 3. A metodologia consiste no estabelecimento de uma sequência ordenada e racional de procedimentos, objetivando a formatação do melhor planejamento de segurança possível. Não constitui condição suficiente, no entanto, é necessária para o êxito do planejamento. Perfeito. A nossa metodologia é um método que a gente vai sempre utilizar para fazer todo e qualquer planejamento de segurança. Claro que depois, quando a gente for fazer, a gente vai ter que pegar esse método e vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que adaptar as circunstâncias, mas tá certo. E 4, fases, diz respeito à execução do projeto de segurança por fases sequenciais definidas no próprio planejamento. Perfeito. 3 e 4, certas? É incorreto. Se é incorreto, é 1 e 2, né? 1, 2, 3 e 4 é certo. 1 e 2 tem que ser letra A. Professor, essa questãozinha foi difícil, mas depois de ter visto a aula, não tem como errar, né? Tá vendo onde é que eles tiraram? Cafézinho bom demais. Vamos evoluir? Bora evoluir. Mais questãozinha. FCC, técnico judicial especialista em segurança, é o agente de polícia hoje em dia, né? De polícia judicial. Planejamento de segurança consubstancia-se em dinâmico e contínuo processo de avaliação dos procedimentos de segurança de ativos, pessoas contra riscos e ameaças reais e potenciais. Beleza, ele só está falando. O estabelecimento de níveis de planejamento compatíveis com o público-alvo favorece a implantação e compreensão dos diversos segmentos envolvidos, reduzindo a possibilidade de resistência e sabotagem. Tá nesse planejamento. O nível que trata da descrição técnica detalhada do sistema integrado, bem como de seus equipamentos, manutenção, instalação de equipes de operação e reparo, é o nível. Agora a gente já sabe, primeira coisa, não pode ser o estratégico. O departamental é o mesmo que o tático, viu? Só para vocês saberem. O institucional é o mesmo que o estratégico, que vem a instituição em toda. Estratégico. Logo, não pode ser institucional nem departamental. A gente pode ficar entre o operativo e o executivo. Lembrando que o operativo. O executivo é o nosso nível técnico. Então, essa é a nossa resposta. Executivo técnico é diferente do operativo ou operacional. Agora, tenho certeza que tem gente aí em casa pensando, porra, eu achei que eu não fosse me confundir, achei que não fosse tão difícil, mas realmente, confunde o cara na hora, as palavrinhas confundem, né? Então, falando em descrição técnica, é o nível técnico. Falando em manual de operações, é o nível operacional. Só que cuidado, aqui tem operação também, ó, equipe de operação. Entendeu a diferença? Pode dar problema aí. Segue o baile? Vamos seguir o baile. O planejamento tático deve incluir a definição de objetivos primários e secundários, além da alocação de recursos humanos e materiais. Professor, eu lembro. Botou meta? Tá certinho, tá certo. Perfeito. Planejamento tático. Aí eu coloco exatamente o que está lá para nós, né? Definição de objetivos claros, que são as metas, né? Tanto primários quanto secundários, e a alocação adequada de recursos humanos e materiais, sempre baseado em meta. Professor, e já teve aluno que falou para mim, eu não vejo isso aí tanto como meta, é porque tu não está trabalhando na administração pública. Eu já trabalhei na administração pública. Eu já trabalhei lá na Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Lá a gente tinha meta de prisões em flagrante, meta de prisão preventiva, temporária, meta de elucidação de inquérito policial, de termo circunstanciado, de remessa de IP e TC para a justiça. Então a gente tinha metas, e se a gente tem essas metas, a gente tem que fazer essa alocação de recursos humanos e materiais de acordo com as metas. É assim que funciona, não é? Então, se eu tinha que enviar, por exemplo, 10 IPs de tráfico, a seção de tráfego tem que ter mais pessoas. Por quê? Porque eu tinha que enviar 2 IPs de furto, por exemplo,
por mês. Então, a alocação de recurso humano e material é de acordo com isso, com os objetivos, com as metas. Por isso que está no planejamento tático. Entenderam o raciocínio lógico? No estratégico, para quem não entendeu, é só dizer o seguinte: a gente vai ter que tentar coibir, neutralizar, minimizar, mitigar o tráfico de drogas. Agora, como que a gente vai fazer isso aí? Qual que vai ser o nosso planejamento para fazer? Vai no tático. E aí lá no operacional, no operativo, é simplesmente no dia que a gente vai fazer aquilo ali, a gente vai fazer um planejamento. A gente tem que fazer assim, tem que entrar assado, tem que ser assado. Na hora que a borda é assado, na hora que faz isso é assim e acolá. Entenderam? Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês, né, verem um esquema bonitinho, já que a minha letra e o meu desenho não é tão bonito, né? Aí fica quase bonitinho aqui pra vocês verem. Tá um pouquinho manchado, borrado, né? Mas esse aqui foi o melhor que eu achei legal. Tranquilo? Segue o baile, né? Elementos do planejamento operacional. Agora a gente tem esses elementos do nosso planejamento e vocês vão ver que são as fases. Não deixa de ser as fases, né? Primeiro a gente vai receber a missão, aí vai fazer estudo de situação, a gente vai trabalhar com a análise da inteligência, vai fazer reunião preparatória, treinar. Aí a gente vai ter o nosso plano de ação bem bonitinho e a gente vai executar. Vamos trabalhar cada um deles então. Primeiro, recebimento da missão. O que a autoridade irá fazer? Agora a gente vai ter uma missão em que nós vamos ser os dignitários, os segurança do nosso dignitário, da nossa autoridade. Então, o que ela vai fazer, quando e onde será o evento? Qual o prazo disponível, qual o meio de deslocamento, quem irá acompanhar a autoridade, implicação quanto a sigilo, consideração política e outros julgados úteis. Programação oficial. Condiciona as ações que serão planejadas e executadas. Normalmente já vem imposto e com muito pouca flexibilidade. Então a gente vai ter que se adaptar a essas circunstâncias aí. A gente vai ter que analisar grau de risco, importância, característica pessoal, personalidade, hábitos, se o cara é mais extravagante, se ele é mais discreto, tudo isso aí faz sentido. E aí a gente começa a analisar. Aí a partir disso vamos fazer o estudo de situação. Fase analítica incorre a determinação de todos os fatores que vão influenciar na adoção das linhas de ação. Vocês vão ver que a gente vai pensar em várias linhas de ação, vários futuros possíveis, várias hipóteses. E aí algumas a gente descarta e outras a gente deixa para utilizar como meios alternativos. Então, a gente tem que fazer uma análise de risco e vulnerabilidade primeiro, realizada em regra pela equipe de segurança, denominada equipe precursora, como vocês lembram, né? A primeira equipe que vai começar a trabalhar nesse planejamento de segurança. Responsável pelo levantamento e confirmação de dados para o planejamento inicial da operação de segurança da autoridade, inclusive levantamento de características socioeconômicas, psicossociais e culturais do local e do evento. Tranquilo? Cenários geográficos, locais de aparição em público e deslocamentos, principalmente, né? Correspondem às áreas que serão frequentadas pela autoridade e a gente começa a trabalhar os itinerários, né? Devem ser minuciosamente reconhecidos e estudados, inclusive com a cronometragem, marcação da quilometragem do deslocamento. Lembrando, imagina que vocês aí estão agora com a missão de descobrir quais que são os itinerários, né? Principal, alternativo, emergencial, beleza. Professor, eu vi lá no Google Maps, fui lá no Uber, vi certinho que dá tanto, tanto, é assim, não é assim que funciona. Não é assim, tem que ir no itinerário. E tem que ir no itinerário no dia e horário que vai acontecer o deslocamento da autoridade policial. Se ele vai ser deslocado às 8 da manhã, às 9 da manhã, de determinado ponto, no sábado até outro determinado ponto, vocês têm que fazer isso aí. Um mês antes. Primeiro sábado faz. Aí vai cronometrar. Ah, a gente gastou tanto tempo. Tem tais e tais pontos de risco, tais pontos de apoio que eu vou mostrar para vocês, mas pelo nome vocês já entendem. Pontos ruins, vulnerabilidades e pontos que a gente pode se apoiar. Hospitais, quartel, delegacia de polícia e etc. No outro sábado faz de novo. No outro sábado faz de novo e no outro sábado faz de novo. E aí a gente vai ter uma média de quanto tempo que durou, se teve problema, se não teve. Às vezes, naquele local, sempre tem uma feirinha no sábado de manhã e tu vai fazer o reconhecimento itinerário na quarta-feira de manhã. Não dá. Tem que ser no sábado de manhã se a autoridade for passar no sábado de manhã. Entenderam? Então, pontos dominantes, pontos de risco e pontos de fuga devem ser considerados, bem como os locais que necessitam de policiamento. Então, a gente tem que sempre ficar
pensando, olha, aqui tem tantos semáforos, ele vai ficar parado então em 17 semáforos. Esse semáforo aqui ele tem 30 segundos. Pô, tem um semáforo ali que fica 2 minutos. Logo, a gente sabe que a gente não pode deixar ele nas calçadas, né? Nas vias das calçadas, né? Ele tem que ficar na pista de rolamento do meio do centro, porque fica mais difícil para atacar a autoridade. Então tem que sempre ficar pensando nisso. Deve-se considerar sempre a possibilidade de ocorrerem fatos que possam causar interferência visual, como manifestações, pichações, né? E ainda outros fatos, como uma feirinha de final de semana. Público. Normalmente, a autoridade protegida necessita interagir com o público, principalmente nas situações que ocorre grande ajuntamento de pessoas, como solenidades especiais, comícios e etc. Vulnerabilidades. Analise as vulnerabilidades no tocante à efetivação de ameaças contra a autoridade protegida, incluindo sua capacidade de defesa e de reação e as possibilidades de êxito dos elementos adversos. Já falamos, né? E aí, olha que legal essa questãozinha. A análise de vulnerabilidade é uma etapa crucial na segurança corporativa estratégica, pois identifica áreas críticas e suas vulnerabilidades. Pronto. É só isso. Ele só está perguntando isso aí. Aí muita gente começa, meu Deus do céu, e agora o que eu tenho que fazer, né? Então a gente tá certo, né? A gente sabe que tá certo, só que a gente acabou de ver isso. Alternativas correspondem à formulação de linhas hipotéticas de ação. Cada linha de ação é analisada de acordo com vantagens e desvantagens, determinando as prováveis consequências de cada uma delas e em seguida compará-las para ver quais são as melhores. Aí, na decisão, a gente vai avaliar necessidades, se desenvolve os pedidos de pessoal, material, credenciamento, além de se definir missões específicas do agente de segurança pessoal. Decide-se também o número de agentes, o tipo e quantidade de material que deverá ser empregado, além de comunicações com autoridades locais, né? Na decisão, a gente decide tudo, tá? Tá decidido. Então, beleza. O que a gente precisa? Tantos agentes de segurança pessoal, tantos velados, tantos que vão ficar na ostensiva. A gente precisa conversar então com o chefe lá da Polícia Militar, aí tem que conversar com o delegado da Polícia Civil e assim por diante. Vai começar a analisar tudo. Precisamos de tantas viaturas, tantas armas e assim por diante. Questãozinha. Uma equipe de profissionais responsável pela segurança de uma autoridade do Poder Executivo tem a missão de acompanhá-la e protegê-la em uma solenidade, em que, conforme notícias, aí começa. Um grupo de pessoas pretende confrontá-la publicamente. O espaço destinado é um auditório fechado com capacidade para 2.000 lugares. Bastante coisa. Para essa situação, é correto que seja elaborado um planejamento de segurança, para o qual deverão ser coletadas informações inerentes ao evento, tais como número de participantes, controle de entrada, identificação de participantes, levantamento local, grau de risco a que está exposta a autoridade, entre outras. Não tem como estar errado essa questãozinha, né? Como é que ela vai estar errada? Tá perfeita, perfeita. Não tem para onde fugir. Todas as medidas aqui elencadas, tudo trabalhado no planejamento operacional para aquela operação específica, para aquele evento do curto prazo, concreto, no caso concreto. Aqui, ó, 2008 MPE, olha, como é que cai? Verificar condições do local e do público antes da passagem ou chegada da autoridade é responsabilidade da equipe ostensiva. A gente já sabe que está errado isso aqui, né? Você acabou de ver, né? Antes da passagem, a equipe avançada. A pessoa não é precursora, a precursora ela inicia o trabalho, é lá na preparação. Aqui é durante a execução. Verificar a condição do local e do público já está lá, já está iniciando antes da passagem, chegada da autoridade, tem que ser da avançada, não é? Que já está dentro da nossa fase de execução. Entenderam a diferença? Precursora não, a avançada já está na execução. A precursora é a preparação antes de iniciar o local do evento. Eles vão lá antes de iniciar a operação. A atividade de inteligência deve ser realizada de forma permanente e contínua para a obtenção de informações nas mais diversas áreas, principalmente na segurança pública. Dados e informações constituem-se elementos fundamentais para o planejamento. A gente vai trabalhar muito com dado, informação e inteligência. É uma pirâmide: dado, informação e inteligência. Dado é simplesmente um número. Se eu falar para vocês 29 de 12 de 93, vocês sabem que é uma data de nascimento. Se eu falar é a minha data de nascimento, pronto, já contextualizei esse dado, virou uma informação. Agora o conhecimento é se vocês utilizarem para bem, né? Por exemplo, me derem um presente dia 29 de 12. Pronto, já tenho conhecimento de vocês. São obtidos através dos organizadores de eventos, jornais, revistas, artes, televisão e órgãos oficiais.
Assuntos de interesse político e foro íntimo da autoridade também são considerados, mas desde que não exponham a sua intimidade. Na atividade de inteligência, eu vou fazer um curso também de atividade de inteligência. A gente vai realmente aprofundar o que é isso. Reuniões preparatórias, né? Onde são estabelecidos locais de atuação e atribuições gerais dos elementos de apoio, né? Policiamento ostensivo, dispositivo de trânsito e etc. Plano de controle da população no local de aparição, nos pontos de chegada e saída da autoridade. A gente vai se reunir e vai fazer, a gente vai fazer o briefing aqui, vai falar, olha, vai ser assim, a PM faz assim, a Polícia Civil faz assado, o Detran vai fazer assado, a autoridade chega a tal horário, aí a gente fecha depois lá o local, depois que ela entrar. Na hora que ela sai, tem que abrir antes, tem que fazer isso, tem que liberar espaço. É para isso que serve. Distância entre autoridades e espectadores, sendo distâncias mantidas mediante emprego de policiais e barreiras. Tudo isso aí você já consegue entender melhor agora, né? Procurar envolver, para o caso de eventual necessidade, a participação de órgãos responsáveis por outros serviços que possam ser úteis. E aí, como bombeiro, serviço de saúde, energia elétrica, reboque, caminhão-pipa e etc. Tudo dependendo do local, do tipo de evento. Por isso que é um planejamento operacional, no caso concreto. Tem evento que não precisa, tem evento que pode precisar. Tranquilo? O café está fazendo efeito. Estamos finalizando já, gurizada. Estamos finalizando já. Treinamento. Aí tem que treinar. Verificação do dispositivo adotado. O que é o dispositivo adotado? Vamos lá. Estamos falando da segurança pessoal. É isso aqui. Vamos ver qual que vai ser a nossa cápsula de segurança, nosso treinamento. Se é um dispositivo, se a gente está pensando agora nas linhas, ó, linha aqui são policial, policial, policial. Aí aqui a gente tem uma barreira física, uma grade, por exemplo, e o público está aqui. Esse é um outro dispositivo adotado quanto à segurança ostensiva, por exemplo. Então a gente tem que, todos os dispositivos a gente tem que treinar, tem que ver se funciona. Compreensão das missões atribuídas, providências para as emergências e os perigos, analisar as possíveis falhas do planejamento, que a gente treina, coloca em prática e começa a ver, e aquilo que a gente tinha delineado na prática não está funcionando tão bem não. E verificação da necessidade de alteração do plano final. É no treinamento que a gente vê. Porra, a gente tem um jogo contra o Barcelona, somos Real Madrid. A gente vai lá, faz toda a tática, analisa tudo, aí começa a treinar e vê que não funciona no treinamento. Tem que alterar. Plano de ação deverá incluir itens sobre medidas administrativas, comunicações, credenciamento, controle de acesso e ordem dos agentes participantes. Aí é o plano já direto. Pronto, deixamos tudo. Então vai ser assim. Aí a gente vai escrever um documento com o nosso plano de ação. A gente vai fazer um briefing logo antes de iniciar a operação e vai falar, vai passar para todo mundo. Vai ter policial militar em tal local, vai ter policial civil em tal local. Se precisar ligar, o número é esse para mim, o número é esse do delegado, é esse, sei lá, do coronel, da Polícia Militar, o Detran é esse aqui, e assim vai deixar tudo alinhado, tudo bonitinho. Podemos começar? Podemos. Aí executa. Dispositivo de segurança é instalado, é assim que a gente fala, né? Não é uma coisa que é instalada, somos nós, de modo que os agentes ocupem suas posições. As vistorias sejam executadas sem a presença do público e as pessoas participantes sejam orientadas para os lugares adequados. Então a gente já falou aqui, inclusive, da equipe de vistoria antes de iniciar na preparação. Execução, iniciou todo o local lá, aí todos os agentes vão para o seu lugar e a gente segue o baile. Flexibilidade, aspecto fundamental, devendo orientar a atividade de acordo com possíveis alterações. No entanto, essas não devem provocar surpresa para a equipe de segurança. Deixa eu fechar aqui. Pegaram o bizu? Opa, pegaram o bizu, meus queridos. E aqui a gente inicia a nossa missão. Tranquilo? Já estão se sentindo lá no local, né? Já estão se sentindo iniciando a missão, né? Então já com o coração batendo a mil aí, já pensando que vocês estão tudo lá de terno, já que assim, caralho, eu sou o foda, eu sou o pica. Espero que vocês estejam entendendo tudo, destruindo a banca e evoluindo, meus queridos. Valeu!